Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, os três, certo? Para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra tão esclarecedora, O que é o Espiritismo. Nós, eu, Aloísio, com o Eduardo e com Miranda, vamos tecer algumas considerações a respeito dos comentários que Kardec faz nesta obra. Lembrando que essa obra foi editada em 1859, quando existia apenas o Livro dos Espíritos, e seu propósito foi de esclarecer vários pontos, várias dúvidas que surgiram quando da edição dessa obra monumental que foi o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Nós estamos tratando do tópico O Homem durante a Vida Terrena, e nós vamos começar comentando e lendo e comentando a questão 123, 1, 2, 3. Então vamos lá. A pergunta feita por Kardec, colocada por Kardec, é: por que há maus pais e maus filhos? Essa é uma dúvida, né, que até hoje surge nas necessidades daqueles que buscam a resposta dentro da doutrina espírita. E Kardec então esclarece: são espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros, e muitas vezes para punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião, isto é, para que aprendam, certo? A pena de talião é conhecida, né? Olho por olho, dente por dente, não. A justiça e a misericórdia divina não funcionam assim, mas nos dão oportunidades para que, através da vivência de dificuldades, nós possamos aprender e, aprendendo, possamos transformar em nós algumas coisas que nós trazemos desta existência ou de existência pretérita. O que você nos enriquece aqui, Miranda? Nós estávamos refletindo que o laboratório que é a família já é desafiador. Imagina entre espíritos que não são simpáticos uns aos outros, não é? Por isso que nós compreendemos, às vezes, as tragédias que acontecem em família, socialmente, totalmente desrespeitando uns aos outros, entendeu? É muita dor. Agora, a misericórdia divina, pelo que nós temos observado, sempre coloca alguém dentro de uma família assim como uma referência. Ainda que não seja ouvido, atendido, mas tem sempre alguém que é mais moderado, que faz de tudo para amenizar, para contemporizar, superar. Isso. Nós temos observado assim. Aí, às vezes, quem está de fora comenta assim: dona fulano, seu fulano, olha aí, ninguém nem dá atenção para o que ele fala. A conduta dele é totalmente diferenciada. Quando nós lidamos, às vezes, em situações acompanhando famílias na comunidade por conta da evangelização, tem muito destempero, mas tem sempre uma alma fraterna ali que, mesmo não sendo considerada, cumpre o dever. Nós temos uma ideia
de que os filhos herdam dos pais as virtudes e os vícios, quando na realidade nós somos herdeiros da parte física, certo? E não da parte moral. A parte moral, nós temos, cada um de nós, a nossa bagagem, e nós nos apresentamos com ela, tá? Mas nos apresentamos num grupo, na família, como a Miranda lembrou aqui, que irá nos proporcionar aquilo que nós precisamos. Nós aprendemos na doutrina que nós encarnamos num determinado grupo, todos nós, por várias razões. Ou para crescermos juntos, porque já somos espíritos afins, já somos espíritos que nos identificamos uns com os outros, ou nós encarnamos num determinado grupo, família, para que nós possamos ser ajudados, ou nós encarnamos num determinado grupo, família, para que nós possamos ajudar, foi o que a Miranda lembrou aqui. Certo? Em cada grupo familiar, onde nós temos espíritos encarnados problemáticos, nós temos sempre alguém, certo, que tem uma tarefa e tem uma capacidade e tem uma possibilidade de ser o equilíbrio, certo, necessário para o progresso daquele espírito que está encarnado. Nós encarnamos também para espiarmos, certo, problemas, né, equívocos do pretérito ou até mesmo da vida presente, como Kardec aborda aqui, certo? Espíritos que não foram em existência anterior um bom filho, um bom pai, e vão vivenciar essa experiência para que aprendam alguma coisa e acrescentem no seu processo evolutivo essa experiência. Então, esse processo de reencarnação, ele é muito rico, ele é muito interessante. Nós aprendemos muito, porque a doutrina dos espíritos não é uma doutrina estática, ela é dinâmica. Cada vez mais, à medida da nossa possibilidade, vai nos acrescentando conhecimentos que nós já somos capazes de perceber, de alcançar, de entender e de assimilar. Então, não como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né, Cristo Consolador, que repete as palavras de Jesus, né, e eu rogarei ao Pai e vos enviará um outro Consolador que estará convosco por todo o tempo. E não o vereis, mas ele reforçará tudo aquilo que eu digo e acrescentará muito mais. É o Espiritismo, é a doutrina dos Espíritos. Então, esse crescente de informações está sempre presente para nós, porque nas obras complementares nós temos a base, o fundamento, que é a codificação elaborada por Kardec. Mas nós temos toda a ampliação disto que nos vem pelas obras complementares e por Emmanuel, por André Luiz, por Joana de Ângeles, uma série de espíritos que têm a tarefa de nos trazer informações que nos enriquecem. E entre elas, essa organização da família dentro dessas necessidades que cada um de nós apresenta. Estava aqui enquanto vocês falavam, lendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Te demos tempo, né? Que nós falamos a beça. Honrai vosso pai e a vossa mãe. E diz o seguinte: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Sim. Um que suporta com coragem a misérias e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja a vontade de Deus, que sua criatura sofra indefinidamente. Então é exatamente o que o Aloysio estava falando, e a Miranda. A doutrina espírita nos dá essa bênção de entender as causas.
Porque a pior coisa que tem é você passar por dificuldades, dores, sofrimentos. É uma mensagem de Santo Agostinho, sem você saber por que você está passando. E muita gente, até pela minha profissão, é uma das coisas que eu mais lido no consultório, são pessoas se perguntando por que eu nasci filho desta mãe ou deste pai. E a pessoa se questiona porque ela não queria sentir o que ela sente. Ela não queria, ela queria poder amar o seu pai, amar a sua mãe. E muitas vezes esse conflito é muito grande. Tem uma história que, uma das muitas de Chico Xavier, né, de uma mãe que certa vez o procurou, porque por mais que ela se esforçasse, a filha a maltratava. E uma amiga, vendo o sofrimento dessa mãe, falou: por que você não conversa com o Chico? Talvez ele tenha uma palavra de conforto, de esclarecimento. E o Chico, numa das conversas com ela, disse que a filha de hoje, que a maltratava, que apesar de todos os esforços não conseguia ter um bom relacionamento com a mãe, no passado foram irmãs. Um passado recente foram irmãs. Essa irmã, que hoje é filha, estava noiva. Ela, que hoje é mãe, acabou se envolvendo amorosamente com o noivo da irmã. A irmã flagrou os dois, não suportou a dor, cometeu suicídio. Eles acabaram vivendo juntos, ficaram juntos, ninguém soube as causas do suicídio da irmã. O tempo passou e eis que a família está reunida novamente. A irmã suicida como a filha, a mãe, a irmã que traiu a confiança, e o pai, o noivo. E aí a gente entende, né, a justiça de Deus e a oportunidade que Deus está dando. Porque se a vida fosse uma só, a irmã que cometeu suicídio, né, segundo a crença antiga, iria para o inferno. A irmã que traiu iria para o inferno. E o noivo traidor também ia para o inferno. Então todos iam para o inferno. Sem chance. Ninguém se salvava. E o pior, iam ter que conviver no inferno. No inferno. Ia ser um inferno, né? Mas Deus, que é bom, né, nos dá novas oportunidades. Reencarna o noivo traidor, reencarna a irmã que traiu, casam-se e recebem quem como filha? A irmã, né, que cometeu suicídio, a noiva traída. Então Deus é muito bom, porque Ele está dando oportunidade a essa família, e foi o que o Chico explicou a essa mãe, de que ela compreendesse que para essa filha era muito difícil confiar nela como mãe, porque ainda que ela não se lembrasse do passado, porque ela não lembrava, o sentimento, ele vem. A vibração é Então o sentimento de desconfiança com essa mãe e de tristeza profunda, de mágoa profunda, era muito grande. Ao ponto de, claro, nem mesmo a própria filha entender o porquê sentia isso. Mas ela sentia. Não. E ela tinha aversão pela mãe. Já o pai, ela tinha uma relação difícil, mas um pouco melhor. Porque o que doeu mais no passado não foi a traição do noivo, foi a traição da própria irmã. Só o Espiritismo para explicar isso de forma tão clara. E aí você que está nos ouvindo vai dizer assim: o que adianta saber se não muda a minha realidade? De fato não muda a realidade em si, mas muda o nosso pensamento. E mudando o pensamento... Muda a condição de você mudar essa realidade. Exatamente. Então você mudando o pensamento, você vai mudar o seu sentimento e mudar a realidade através de um novo comportamento. Um novo olhar. Porque essa questão toda é muito interessante. Esse processo das reencarnações, e é muito interessante nós conhecermos um pouco mais como funciona isso. Nós não sabemos de tudo, lógico, mas nós já temos uma ideia de como isso acontece. E dentre essas ideias, existe uma coisa que é muito importante que nós tenhamos a certeza disso, é que pela justiça, misericórdia e sabedoria do alto, para com cada um de nós somos preparados na erraticidade, isto é, no período entre duas encarnações, uma desencarnação e uma reencarnação sucessiva, nós somos preparados para entendermos na espiritualidade e nós podermos, quando reencarnados, superarmos as nossas dificuldades. O problema todo é que nós, apesar de trazermos esta potencialidade conosco, nem sempre com a veste física nós acessamos a esse conhecimento. Mas nós temos que ter conosco a certeza de
qual deva ser o nosso procedimento, a nossa atitude diante daquele adversário, vamos chamar assim, daquele com quem nós não temos uma simpatia, daquele com quem nós mantemos divergências, adversidades, certo, no nosso relacionamento. E a resposta é uma só, uma palavrinha de 3 letras: ame, certo? E nós devemos nos esforçar para isso. Jesus, no Evangelho, nós aprendemos que nós devemos até mesmo amar os nossos adversários, os nossos inimigos. Então, é o amor que é a base sólida e eficaz da lei divina, dos ensinamentos de Jesus, que é o amor. Jesus, quando resume toda a lei e os profetas, ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, como ama a ti mesmo. Só fala de amor. Então o amor é a solução para todos os nossos problemas. E quando nós aqui chegamos nessa nossa vida de relação, vivenciando situações conflituosas, nós temos que entender isto. Por que nós somos, por que estamos aqui e o que nós devemos fazer com relação a esse que não pensa como nós, a esse que não age como nós. Nós devemos amar. E este amar, ele tem um significado muito amplo, porque não é apenas aturar, é amar. Tá? Eu tenho um caso, né? Tem uma pessoa conhecida que reclamava, né, sempre que, olha, nesta vida eu casei com fulano e eu vou aturá-lo, certo? Até que nós nos separemos pela morte física. E eu dizia para ela o seguinte: olha, tudo bem, mas você vai voltar com ele. Não quero mais saber disso. Eu aturo nesta vida, mas não quero nunca mais estar junto dele. E eu falei: você vai voltar com ele, porque você veio com ele para aprender a amar. Se você não aprendeu, você vai ter que voltar para aprender. Então vamos aproveitar as oportunidades e vamos amar. Vamos fazer a nossa parte. E você que está chegando, nós estamos aqui com o programa Luz na Penumbra, o estudo do livro que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, lemos a questão 123 e agora vamos aí para 124, quando foi perguntado o seguinte: por que encontramos em certas pessoas nascidas em condição servil instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras nascidas nas classes superiores só apresentam instintos de baixeza? E Allan Kardec responde: é uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Então, a alma nobre, esteja ela em que condição ela estiver, seja na posição de poder ou na posição de dificuldade financeira, ela vai manter sempre a mesma postura, porque é uma conquista dela, o bem. Já o espírito que ainda não fez essa conquista, de acordo com as circunstâncias, é que ele vai revelar a sua realidade interior. Então, uma pessoa que... e aí vale, um espírito mais atrasado, como nós, muitas vezes sucumbe à prova da riqueza e do poder, pelas facilidades que você vai ter. Ou também vem a sucumbir na prova da miséria, porque você vai ser levado a se rebelar contra aquela situação, de uma maneira a fugir daquela dificuldade. E em ambos os casos, seja no poder ou na miséria, você vai se perder pela falta de preparo interior das virtudes, né, que não foram consolidadas. Já o espírito mais elevado, esteja em que condições estiver, vai se manter digno porque já traz consigo virtudes consolidadas e que não tem como retrogradar. Nós temos uma dificuldade grande de nós nos vermos como espíritos encarnados, almas. Certo? Nós somos espíritos e estamos encarnados, mas nós nos vemos pela veste física. Nós nos analisamos, nós nos avaliamos
certo? Pelos valores da vida material e não da vida espiritual. Nós aprendemos no Evangelho que tudo aquilo que nós conquistamos em termos de conhecimento e em termos de elevação moral são aquisições, são propriedades nossas e nós não perdemos isso. E quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco todos esses valores que nós conquistamos outrora e estamos conquistando os outros. Mas acontece o seguinte, André Luiz é muito feliz quando na obra No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3 ele nos fala da casa mental. A casa mental é, vamos dizer, a sede do espírito, né? Porque quem pensa é o espírito. Quem pensa não é o cérebro. O cérebro é um instrumento do espírito para acionar e ativar as ações do corpo físico, da vida física. Então, a nossa casa mental, André Luiz faz uma comparação como se fosse uma casa residencial. E ele diz o seguinte, que são compostas de 3 partes. Tem um porão, onde nós temos guardadas todas as nossas experiências pretéritas, estão lá guardadas. Você tem a parte social, que é o nosso cotidiano, a nossa vida normal, o dia a dia, certo? E você tem o sótão, onde estão as nossas aspirações para a vida futura. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, as nossas experiências, estão guardadas nesse porão. A nossa dificuldade, e graças a Deus, é que nós não acessamos esse porão com facilidade, porque nós teríamos grandes e terríveis surpresas se nós fizéssemos isso. Mas, de vez em quando, nos vem um flash, é aquele cérebro déjà vu, né? Eu já vi essa situação. O que é isso? É uma experiência que aflora. É uma experiência que aflora e que é útil para todos nós. Então, vamos procurar nos ver sempre como espíritos imortais, que trazemos conosco a nossa bagagem e essa nossa bagagem é que vai ditar para nós a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso relacionamento na vida atual. Na realidade, quando falávamos antes quando nós vamos a algumas comunidades fazer trabalho em relação à evangelização, por quê? Porque além do sofrimento social, não é? Tem essas lutas morais dentro de casa. E fica mais evidente para nós porque eles têm necessidade de orientação e buscam ajuda na casa espírita, se colocando na realidade o que vivem, não ficam se escondendo. Mas nós encontramos valorosas almas que são essas que trazem conquista moral, né? Traz uma reserva e que só vem expressar a misericórdia divina, porque se nos deixasse à deriva, num ambiente inóspito, familiar, sem um referencial de amparo, seria loucura total. É isso aí. Diante da fala de Maria de Fátima Miranda, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecendo aí pela participação de todos no seu radinho, você que nos acompanha pelo YouTube. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Muita paz a todos. Muita paz e até a próxima semana. Muita paz. Foi. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos.
Olá, queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Nós ficamos muito tempo no mês de janeiro e por isso a gente às vezes se confunde janeiro, fevereiro, mas nós estamos no mês de fevereiro para darmos continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo, qual o capítulo mesmo, Renato, meu parceiro? Lá todos... Escolhas dos Médios, não é isso? Isso aí, Escolhas dos Médios. Exatamente. E aí, meu parceiro? No último programa a gente até brincou aqui, fizemos nossa, terminamos fevereiro, enfim, mas não terminamos, né? Foi um... Né? Terminamos o mês de fevereiro, mas não terminamos o mês de fevereiro da revista, enfim. O que importa é que nós ainda estamos em fevereiro e, né, tentando terminar aqui da Revista Espírita de 1859. Vamos terminar. Vamos terminar, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, né? Vamos lá, Bill. Então isso aí, vamos mais sem mais delongas, né? Vamos retornar aqui como nós sempre fazemos, a gente sempre volta um parágrafo anterior para a gente retomar aqui o pé do estudo. Então no parágrafo anterior diz o seguinte: muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Ela lhe dá importância, procuram-no e ele acaba por julgar-se indispensável. É quando o médium começa a achar, né, entra naquele processo de fascinação, que está lá muito bem explicitado no capítulo 23, né, da obsessão no livro dos médios. É um perigo. Acho que um dos maiores escolhos, como Kardec fala, o maior escolho da humanidade, do espiritismo, né, mas sobretudo do médium, o maior escolho é a fascinação. É quando o médium começa a achar, estão me procurando muito, é o meu guia, o meu mentor, o meu amigo espiritual é o melhor, o meu passe é o melhor. Às vezes a gente vê em casas espíritas, né, Renato, pessoas fazendo fila para tomar passe com determinado médium ou determinada entidade, sobretudo em outras doutrinas, né, que não sejam espíritas, que existem aquelas nomenclaturas, né? Eu quero falar com caboclo ou com preto velho. Veja bem, nós estamos falando de, né? Não estamos pichando nenhum tipo de doutrina. A gente está falando como acontece lá. Exatamente. A gente vai numa casa espírita, por exemplo, você pode estar até tomando um passe com um caboclo sem saber, mas você não vai saber. Sim. Ou com um preto velho, porque não há muros, né, Renato? Com certeza. Para os espíritos não há muros, nem barreiras. Não. Existe trabalho para ser feito. Né? Então, se você vai numa casa espírita, eu quero tomar passe com o Renato, mas quem está com o Renato? A gente não sabe quem é. Pode ser Dr. Bezerra, pode ser Joana de Ângeles, mas pode ser um preto velho, pode ser um caboclo, não importa. Nós não precisamos saber quem é. E nessas doutrinas, nas outras doutrinas espiritualistas, você acaba sabendo quem você está falando, com quem você está falando, né, Renato? A diferença. E aí é que às vezes o perigo para o médium, porque vamos dizer que, falando dessas doutrinas, o caboclo do Renato seja melhor que o do Bill. Você vai procurar sempre o caboclo do Renato, não vai procurar o do Bill. Aí que entra o processo de fascinação do médium, que o médium acaba achando que essa dupla dinâmica, né, ele e o caboclo XYZ, será o melhor da casa ou do terreiro, no caso, enfim. Não é por aí, Renato? Com certeza, e da mesma forma, não é? Não só a identificação da entidade, do espírito que está ali, mas como se fosse uma outra... Nossa, quem está ali do lado do Renato, quem está ali do lado do Bill, é top. É top de linha, né? Top de linha, e aí você fica naquela. Então as pessoas começam a passar esse tipo de informação, e que a gente, né, não trata de digerir muito bem, tá? Não é? Por causa da nossa influência moral, que ainda carece, lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, não é? Que ainda carece de burilamento, né? Para a gente poder ter uma lisura melhor nessas situações, saber lidar com isso, né? E entender que nós somos só um instrumento, mas precisamos ficar muito, muito atentos a isso, porque eles são nossos instrutores. Exatamente. Não é? São nossos instrutores. Eu estou apenas aprendendo a trabalhar com eles, conforme eles estão ensinando, aprendendo a fazer caridade. Porque por enquanto a gente ainda faz obrigado, né, Bill? Exatamente. Faz obrigado. Exatamente. Daí não importa, né?
quem está ali, quem não está. Na doutrina A é assim, na doutrina B, né? As mais espiritualistas, digamos assim, você tem a identificação, né, do médium e do espírito, da entidade que está ali com ele. Então você vai lá ter com o caboclo X, o preto velho Y, você vai ter com eles. No espiritismo você vai ter com a oportunidade, né, com espíritos trabalhadores. Sabe-se quem está ali? Pode-se ter alguma percepção? Pode. Sim. Mas no fundo, não importa, não é? E os espíritos são muito sagazes nesse sentido, porque eles conhecem, né? O meu mentor me conhece muito bem, né, Renato? Sabe aonde eu posso cair. Então, por exemplo, se eu sei que, um espírito X seria um top para mim, eu consideraria, esse é um cabra bom, né? Então, eu quero trabalhar com esse cabra que é bom. E ele sabe que se ele se identificar, né, como, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes precisa, sei lá, sabe-se lá Deus por quê, né? Vamos colocar uma hipótese aqui. Eu preciso trabalhar com o Bill Fabiano. Isso aí faz parte do meu crescimento. Aí, mas como eu vou lidar com essa situação, né, Renato? Sim. Eu sabendo que eu tenho que trabalhar com o Dr. Bezerra, isso vai, na minha cabeça, com certeza irá subir. E eu trabalho com o Bezerra e o Renato não. Nem o Eduardo Araújo, nem a Miranda. Eu sou o único daqui da rádio que trabalha com o Dr. Bezerra. Imagina o quão seria ruim para mim. Então, o Dr. Bezerra, no caso desse exemplo que eu estou citando aqui, é muito sagaz, sabe que isso não me faria bem. Então, ele jamais se apresentaria, né, para mim como o Dr. Bezerra, ou colocaria uma indumentária, quaisquer que sejam, que fossem as indumentárias, para que eu não caísse na esparrela da fascinação. Sim, né? Que é um perigo. Que é um perigo. Para o trabalho mediúnico, infectando, digamos assim, um médium, todo o processo, né, todo o corpo mediúnico acaba também ficando em xeque, né, Renato? Porque acaba perigando para todo o corpo mediúnico esse processo também, que entra em um, depois entra em outro e vai acabando, e por isso que muitas casas espíritas até afundam por conta disso, né? As questões da vaidade, do orgulho, e a espiritualidade não encontra outra forma a não ser acabar com aquilo ali para evitar problemas maiores. Sim, né? Vamos dar sequência aqui, Renato? Vamos lá. Bom, continuando aqui ainda no parágrafo que nós estávamos no último programa, daí, muitas vezes, um tom de jactância e de pretensão, ou ares de autossuficiência e de desdém, incompatíveis com a influência exercida por um espírito bom. Aquele que cai em semelhante extravagância está perdido, pois Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer a vaidade ou servir de trampolim para a sua ambição. Esquece que esse poder do qual se orgulha pode ser retirado. Repito, esquece que esse poder do qual se orgulha pode ser retirado e frequentemente não lhe é dado senão como prova, assim como a fortuna o é para certas pessoas. Se dele abusa, os espíritos bons o abandonam pouco a pouco, tornando-se joguete dos espíritos levianos que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por haverem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos aniquilarem-se e perderem-se as mais preciosas faculdades que, sem isso, se teriam tornado o mais poderosos e úteis auxiliares. É isso que ocorre conosco, né? Se a gente deixa cair por essas parrelas do orgulho, da vaidade, e nós sempre conversamos muito sobre isso, né, Renato? A gente entender a nossa parcela dentro disso tudo. Temos o que dar, sim, não podemos, né, rejeitar o nosso, ainda que seja pequeno conhecimento, mas temos conhecimento, então nós devemos sim reverberar, multiplicar isso, as palavras do Cristo, multiplicar aquele pouco que nós conhecemos. É pouco? Sim. Mas temos sim para dar. Então nós não podemos também virar as costas para a oportunidade, né, Renato? Que nos foi dada através da mediunidade, de fazermos diferente. Temos uma parcela nesse mundo ativa de mudar as pessoas, primeiramente mudar a nós mesmos, mudar as pessoas através do nosso pouco conhecimento, mas sem dúvida alguma sabendo que a luz que deve brilhar é sempre de um ser, de um indivíduo, que é a luz do Mestre Jesus. Embora tenhamos também a nossa luz por sermos filhos da luz. Sim, sim. Né? E a observação que o Kardec faz aqui é importante com relação à faculdade, que ele pode ser retirada, não é? Porque por causa do mau uso. Por
por causa do mau uso, né? E uma oportunidade que a gente teve, porque foi um presente de Deus, não é? E nós temos que ter muito cuidado com as coisas que recebemos, com a misericórdia que recebemos, porque vem uma vez, vem 2 vezes, vem 3 vezes, vem 4 vezes, e você, né? Às vezes, numa vez só, numa reencarnação só, você se prende tanto ao mal, vai se impregnando tanto de ações, pensamentos e ações negativas, que aquilo se fixam de tal forma, não é? Se transformam em miasmas muito negativos, e para o seu próprio bem aquilo pode ser retirado ou deixado, até para que você possa sofrer as consequências e aprender, né, de que aquilo não foi utilizado da forma como deveria. É isso aí. Isso é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Estamos aqui no mês de fevereiro, né? Fevereiro de 1859. Estamos em março de 2022, isso aí. Mas estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1859. Agora você acertou, Bill. Agora eu acertei, louvado seja. Pô, ficou legal. Isso aí, e hoje acabamos esquecendo, estamos na companhia aqui do nosso querido irmão amado Ronaldo. Então eu olhei para ele deu um sorriso lá. Aí, sem o Ronaldo não há trabalho. Não, com certeza. Isso aí, valeu, Ronaldão. E vamos lá, vamos dar início então ao capítulo, ao parágrafo propriamente dito de hoje, que diz o seguinte: isso se aplica a todos os gêneros de médiuns, seja de manifestações físicas, seja de comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que estamos menos dispostos a confessar a nós mesmos e menos ainda aos outros, porque eles não acreditariam. É uma coisa que não adianta nós negarmos, né? Eu posso até negar que sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Mas só o fato de você estar negando já denota que você é orgulhoso, né? Porque já que o orgulho é um sentimento ainda muito negativo, você não querer admitir uma coisa negativa já é uma forma de orgulho. Sim, né? Sim. E está nas coisas... com certeza. E está nas coisas mais simples, no dia a dia e tal. A gente vai vendo assim, nem se dá conta de que está movimentando as energias do orgulho. E precisamos trabalhar isso, né? Leva tempo, né? É tempo. E o tempo é o que nós temos, né? Nós não podemos perder tempo. Isso. Mas nós temos muito tempo. Principalmente a partir do momento que a gente se conscientiza de que aquilo está errado. Porque enquanto não tomamos conhecimento daquilo, muito embora sejamos avisados, muito embora sejamos amparados, porque por pior que eu seja, por pior que eu esteja conduzindo a minha encarnação, não me falta amparo, não me falta auxílio, não me falta, né, direcionamento. Eu sigo ou não, segundo a minha própria vontade. Exatamente. Vamos dar sequência aqui. Bom, e depois dizer a um desses médios que se deixa levar como uma criança, que logo ele vos virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se muito bem e que não enxergais as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz, imbecil, ele rirá ou concordará. Dizer-lhe que é orgulhoso e ficará zangado. Prova evidente de que tereis dito a verdade, né? Neste caso, os conselhos são tanto mais difíceis quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar, fugindo de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos contra seu poder, impelem ou empurram o médium ao contrário, para aqueles que o entretêm com suas ilusões. Ou seja, deixa os médios a cargo daqueles que abraçam aquela inverdade do médium e afastam aqueles que estão trazendo luz para o médium, né? Sim. Preparam-se assim muitas decepções, com o que o amor próprio do médium terá muito a sofrer. Feliz ainda se não lhe resultar coisa mais grave. Então, só se ficar nisso já está de bom tamanho, né, Renato? Pois é. Porque pode ser bem pior. Sim. E aí, Renatão? As amarguras, não é? Aí entra uma série de questões importantes que o próprio Allan Kardec trata pra gente, né? Das penas e gozos futuros, que fala lá no livro Céu e Inferno, as próprias sinalizações do Evangelho segundo o Espiritismo com relação ao nosso porvir, nosso amanhã, né? O nosso amanhã, trabalhar pelo amanhã,
para mantermos a luz acesa, para nos aumentarmos cada vez mais a nossa luz. Não existe lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 5, não existem, né, ações que ficam livres de suas consequências. Não, tudo tem uma consequência. Se foi uma ação no bem, ótimo, né? Mais luz, mais mérito. Mas se não foi, vai acarretar sim consequências forçosas para cada um de nós e que nós vamos ter que repará-las. Então a intensidade daquilo que eu emanei através do meu pensamento ou de uma ação contundente naquilo vai acarretar para mim a consequência. Então, o mau uso aqui, a minha entrega, o meu derradeiro caminho por uma questão que me foi sinalizado que eu precisava consertar e eu não quis, sem dúvida nenhuma eu terei que respondê-las. Sem dúvida, você falou do capítulo 5, eu lembrei uma passagem de Simeão lá no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericórdios, fala do perdão das ofensas lá no item 14, né? Ele diz que o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal, né? Que às vezes você perdoar um peteleco é uma coisa, né? Você perdoar uma pessoa que deu cabo da vida do seu filho é uma coisa totalmente diferente. Não que não sejam coisas importantes, você perdoar um peteleco, é importante sim, porque é um exercício, mas é muito diferente. E eu destaquei isso aqui porque eu tenho feito um exercício com meus filhos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, além do culto do Evangelho no Lar, que eu faço todas as quartas, às 19h30, eu agora, para melhorar a leitura deles, eu estou todo dia com eles, abrindo uma página do Evangelho e cada um lê a mesma parte ali. A Fernanda lê e o João lê também. Né? Legal. João lê com mais dificuldade, logicamente, né? São coisas rebuscadas, mas aí é para exercitar. Sim. Eu só quero fazer isso para exercitar a leitura de vocês, mas logicamente a sementinha, né, vai sendo cada vez mais cultivada ali neles, né, Renato? Bacana isso, Bill. Me deixou até assim emocionado. Bacana isso, né? De você plantar, deixar a semente. É super importante. Está cumprindo com a sua parte, com o seu papel de trazer para eles a direcionamento, o caminho, não é? Sim. É o caminho. Nossa, que oportunidade, não é? Que mais tarde, mais amadurecidos, sem dúvida nenhuma, eles vão refletir, tá? E vão ponderar muito e ter o coração muito grato. Exatamente. Né? A oportunidade que tiveram de esclarecimento, né? De esclarecimento. E é importante, sim, com certeza, você colocar eles nessa empreitada. Nessa empreitada. Você falou do teu evangelho às quartas-feiras, o meu também é nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário, quarta-feira, 19h30. Começou às 21h, aí passou para 21h40. Você foi negociando com a espiritualidade, porque não conseguia fazer. Era o vizinho que, né, dava lá tilt, né? Dava lá um problema. Era o telefone que tocava. Hoje em dia ninguém tem mais telefone. Titia chamava. Não tem, hoje ninguém tem mais telefone fixo, né? Hoje em dia não tem mais. Mas poucos, né? Sim, pouquíssimos. Então não tem mais o problema do telefone fixo tocar, né? Não tem mais. Então eu tive que ir trocando o horário do evangelho, não é? Mas agora parou um pouquinho nesse horário aí. Tá legal, estamos conduzindo, estamos conseguindo levar. Amém. Então, isso aí. Vamos lá na sequência, então? Vamos lá, então. Bom, se insistimos longamente sobre esse ponto, é porque em muitas ocasiões a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. É quase inútil, depois disso, falar de outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, por aí vai, etc, etc. Fala, Renatão. Olha o peso que tem o orgulho. O que ele traz com ele, né? Não é? Olha o peso que traz ele sozinho. Nossa, ele sozinho derruba faz um estrago, um edifício, não é não? Leva você pro abismo. Sem dúvida. Leva você pro abismo. Então temos que tomar muito cuidado. Imagina, eu fico pensando, Bill, no Chico.
Imagina se ele não tivesse aquele coração, não é? Voltado, maior que o mundo, né? Para uma certa humildade, para um grau bem mais elevado de humildade, de pureza, né? De tudo isso. Imagina ele recebendo 400 e quantas? 400 e tantas obras. 422, uma coisa assim, mais de 400. Quando lhe foi perguntado sobre algumas situações técnicas e científicas que o André Luiz passa para ele, não só o André, mas outros, Sim. situações ligadas à história moderna, contemporânea, etc. E, enfim, história mesmo, Humberto de Campos e tudo mais. Imagina se ele ficasse orgulhoso, né? Ele mesmo dizer, não, muitas coisas eu só aprendi quando ali. Foi passado ali que ele foi aprendendo alguma coisa, né? Com certeza. Ele é só o carteiro, né? É só o carteiro, né? Bom, Uhum. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse Vamos lá. parágrafo aqui. Cada um haverá de compreender que são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou pelo menos causas de fraqueza. Uhum. Para repelir esses últimos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los. É preciso fechar-lhes as portas e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, o que incontestavelmente seremos um dia, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem à benevolência dos espíritos bons. É o apoio destes que nos dá força, e se algumas vezes nos deixam à mercê dos maus, é para testarem a nossa fé e o nosso caráter. E aí, Renatão, para a gente finalizar o programa de hoje. É, isso mesmo, né? Teste, e a gente vai ser chamado a ser testado o tempo todo, Bill. O tempo todo, né? O tempo todo a gente vai ser chamado a ser testado a essas questões aí ligadas à humildade, ligadas a tudo isso, porque precisamos dar um passo seguinte. Exato. Vamos subir mais um degrau. Mas para subir mais um degrau, vamos ver se ele está pronto, né? Se ele consegue tirar uma nota boa em cima de tudo que ele já aprendeu, do que ele tem feito, reconhecendo a espiritualidade, reconhecendo, antes de mais nada, acima de tudo, a Deus, o mérito de tudo que foi feito e de tudo que ele já conquistou como aprendizado e como base, não é? Como base para ele. É importante. Uhum. É importante, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, né? É importante a gente terminar com esse finalzinho aqui, né, do que os Espíritos nos trazem aqui, que diz o seguinte, repetindo, é o apoio destes que nos dá força, e se algumas vezes nos deixam à mercê dos maus, é para testarem a nossa fé e o nosso caráter. Fiquemos com essa informação aqui. Com isso, fechamos a primeira sexta-feira de março de 2022. Exatamente. É isso, Ronaldo? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Jesus. Esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. E até a próxima oportunidade. Ronaldo, um beijo. Renatão, um abraço. Abraço a todos. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.